Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta sexta. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quarta-feira. E começamos com a Premier League. Tínhamos aí o over 2,5 nesse jogo e bateu com uma certa facilidade. A equipe do Arsenal já abriu o placar aos 13 minutos, aos 17 o Chelsea empatou. E aos 27 o Arsenal voltou a ficar à frente do placar, batendo o over 2,5. E ainda no primeiro tempo o Chelsea empatou o jogo em 2-2 e no segundo tempo o Arsenal fez mais 2 e venceu o jogo aí por 4-2. E aqui para quem acha que os super favoritos vão vencer sempre, o Atlético de Madrid empatou em casa com o 18º colocado, a equipe do Granada. Ficou aí em 0-0, eu falei que não ia me envolver nesse jogo. O Atlético de Madrid não é uma equipe para estar dando back nessa odd de 1,33. Osasuna e Real Madrid, o Real Madrid estava no nosso back e bateu aí até com certa facilidade. Aos 12 minutos fez 1-0, aos 14 tomou um empate, mas ainda no primeiro tempo fez um 2-1. O Benzema perdeu 2 pênaltis no segundo tempo. Mas nos acréscimos a equipe do Real Madrid fez um 3-1 e bateu o back na nossa lista também. Na nossa lista estava também o back Udinese. Udinese jogando em casa contra a Salernitana, a lanterna do campeonato, e não bateu. A Salernitana fez um gol aí nos acréscimos e acabou que não bateu na nossa lista. Dando sequência, estava também na nossa lista o back Olympique de Marseille. A equipe do Olympique de Marseille venceu essa partida, saiu perdendo, empatou, ficou atrás do placar de novo, mas empatou no segundo tempo e virou a partida e bateu aí na nossa lista o back Olympique de Marseille também. O PSG venceu, o Mônaco também venceu e o Lyon perdeu fora de casa para o Brest. Na nossa lista estava também o back Red Bull Leipzig e bateu. A equipe do Red Bull saiu perdendo. No segundo tempo empatou o jogo aos 61 e nos acréscimos virou a partida e também bateu na nossa lista. Já pelo Campeonato Brasileiro colocamos o over 2,5 no jogo Flamengo contra o Palmeiras e essa partida terminou aí 0-0 e não bateu na nossa lista. Um jogo bem fraco, sem muitas oportunidades de gols e acabou ficando mesmo no 0-0. E para finalizar a nossa lista teve a Copa do Brasil. E pela Copa do Brasil tínhamos o back Fortaleza contra o Vitória e bateu muito fácil esse back. No primeiro tempo o Fortaleza fez 2-0 e fez ainda um terceiro gol no segundo tempo. O back Atlético Paranaense, esse foi um jogo de muitos gols, eu acabei pegando aí só o back Atlético Paranaense, não peguei mais os gols, acabei meio que distraindo, deixando esse jogo de lado depois que peguei o back. E a equipe da casa acabou empatando o jogo, dava para ter pegado um back novamente a equipe do Atlético. Logo depois do empate o Atlético já fez 2 gols e ficou à frente do placar novamente e venceu aí por 5-2, bateu também na nossa lista. E para finalizar a nossa lista de quarta-feira, o back Botafogo, que também bateu com muita facilidade. O Botafogo fez 3-0 na equipe do Ceilândia. A equipe do Ceará contra a Tombense, o Ceará venceu, eu não consegui pegar esse back Ceará, a odd estava muito boa, mas eu estava no jogo do Botafogo e o Timão nessa odd de 1,45, quem foi acabou tomando head, foi um time totalmente reserva com muitos garotos. Eu havia comentado que o Corinthians ia poupar os principais jogadores para o clássico no final de semana e o jogo contra o Boca na Libertadores no meio de semana. Então essa foi a nossa lista de quarta-feira, uma lista boa de 9 palpites, acertamos 7, erramos aí apenas o over 2,5 Flamengo contra o Palmeiras e erramos também o back Udinese. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. É uma sexta-feira com poucos jogos, começamos aí com Bundesliga, Wolfsburg contra o Mainz, a equipe do Wolfsburg com uma odd de 2,45, o nono colocado contra o 13º. Nos últimos 5 jogos a equipe do Mainz tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Wolfsburg nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória.
Jogando em casa, a equipe do Wolfsburg ocupa a 13ª colocação. Em 15 jogos, venceu 6, empatou 2 e perdeu 7. Jogando fora de casa, a equipe do Mainz ocupa a 17ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 11. As últimas partidas entre eles: vitória do Mainz por 3-0 jogando em casa. Fora de casa, venceu o Wolfsburg por 3-2. O Wolfsburg venceu o Mainz fora de casa por 2-0 e venceu em casa por 4-0. Os últimos jogos do Wolfsburg: perdeu por 6-1 para o Borussia Dortmund na última rodada, vinha de vitória sobre o Arminia por 4-0. A equipe do Mainz vem de 0-0 contra o Stuttgart e havia perdido para o Colônia por 3-2. Eu vou ficar fora dessa partida. Campeonato Português, temos o jogo Vizela contra o Arouca. A equipe do Vizela nos últimos 5 jogos são 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A equipe do Arouca nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Vizela ocupa a 16ª colocação. Em 15 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 6. Jogando fora de casa, a equipe do Arouca ocupa a 13ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles: vitória do Vizela, empate e vitória do Arouca. O Vizela vem de 2 derrotas consecutivas e a equipe do Arouca vem de 1 derrota e 1 empate. Eu vou ficar fora desse jogo. Temos também campeonato holandês, Twente contra o Sparta. A equipe do Twente nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. A equipe do Sparta nos últimos 5 jogos empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Jogando em casa, a equipe do Twente ocupa a 5ª colocação. Em 14 jogos, venceu 8, empatou 5 e perdeu apenas 1. Jogando fora de casa, a equipe do Sparta ocupa a 14ª colocação. Em 14 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 8. As últimas partidas entre eles: a equipe do Twente venceu 2, perdeu 1 e empatou outra. O Twente vem de vitória fora de casa contra o NEC, depois de empatar em casa com o PSV. A equipe do Sparta vem de vitória fora de casa contra o Vitesse, depois de 2 derrotas consecutivas. Nesse jogo eu vou colocar o Twente na nossa lista de back. Dando sequência, temos campeonato turco, Rizespor contra o Fenerbahçe. A equipe do Rizespor nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Fenerbahçe nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Rizespor ocupa a 14ª colocação. Em 17 jogos, venceu 8, empatou 2 e perdeu 7. Jogando fora de casa, a equipe do Fenerbahçe ocupa a 2ª colocação. Em 16 jogos, venceu 8, empatou 4 e perdeu 4. As últimas partidas entre eles, a equipe do Fenerbahçe venceu as 4. E aqui eu vou colocar também o Fenerbahçe na nossa lista de back. Mas esse vai ser um back mais complicado, porque a equipe do Rizespor nos últimos jogos em casa venceu o líder do campeonato e venceu também o 3º colocado. Tem que ter muita atenção nesse back, não vai achando que porque é um time que está na parte de baixo da tabela que o Fenerbahçe vai ter vida fácil, não. Dando sequência, temos a Championship, a 2ª liga da Inglaterra, e temos o jogo Huddersfield contra o Barnsley. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Huddersfield venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Barnsley vem de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Huddersfield ocupa a 9ª colocação. Em 21 partidas, venceu 11, empatou 6 e perdeu 4. Jogando como visitante, a equipe do Barnsley ocupa a 24ª colocação. Em 21 jogos, venceu apenas 1, empatou 5 e perdeu 15. As últimas partidas entre eles, o Huddersfield venceu a última, empatou 1 e o Barnsley venceu as outras 2. Os últimos jogos do Huddersfield vêm de vitória fora de casa e a equipe do Barnsley vem de derrota em casa. Nesse jogo eu vou também colocar o Huddersfield na nossa lista de back. Dando sequência, temos também pela Série B do Campeonato Brasileiro 2 partidas, CSA e Bahia.
A equipe do Bahia vem de 2 vitórias em 2 jogos e a equipe do CSA empatou, fez apenas um jogo no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia vem aí de um 0-0 em casa contra a equipe do Azures pela Copa do Brasil e o CSA vem de uma derrota para o América também pela Copa do Brasil por 3-0. Eu vou ficar fora desse jogo. Chapecoense e Vasco, a equipe da Chapecoense vem de vitória, venceu o Grêmio fora de casa. E a equipe do Vasco fez 2 jogos e empatou as 2 partidas. Empatou na estreia contra o Vila Nova e empatou a última partida em Alagoas com o CRB. Eu vou deixar esse jogo fora também, não vou colocar. Série B está iniciando ainda. Então a nossa lista de sexta vai ser isso aqui mesmo, só esses jogos: BEC Twente, BEC Fenerbahçe e BEC Huddersfield. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!